O império vai cair. Então, primeiro, já que eu dedurei vocês, vou me dedurar. Por que a gente não volta pro Egito, mano? Lá tem carne, tem mulher, tem tudo. Por que a gente vai morrer nesse deserto? Eu consegui, velho. Você disse que eu negaria minha voz a você, mas não vou negar hoje. Deixei tudo com Judas, porque como o islamismo em seu compêndio, vou dar mais um abraço sobre isso aí depois. Deixei minha herança com o Gilson, seria bom, ou João, Gilson. Eu nunca rezaria pro Gilson, mas pro João. E estamos tendo um problema muito grande com o álcool e com o sexo. É bem aqui. Na questão, por causa que o álcool, mano, uma cerveja diminui 0,2 diâmetro o seu cérebro, né? E muitas pessoas que quando vão fumar o baseado, que reflete tudo que você tem na sua mente, a pessoa fica doida pra fazer sexo, a pessoa fica doida pra mentir, a pessoa fica doida, a pessoa fica esquizofrênica. Quem mente pro mundo é esquizofrênico, porque o mundo mente de novo pra você, entendeu? Né? Você faz a sua própria justiça. Então o problema muito grande com o álcool e com o sexo na legalização do baseado, né? Tem essa sentença que eu vou falar no meu livro, Amor Cumprido, pode ser melhor porque ele é perfeito. Entendeu? O resto de mim são vocês, Cristo na minha mão, compaixão. O Ramadã e tal. A questão da penitência, né? Por causa das cinzas. O Ramadã eles ficam 12 horas sem comer e depois eles comem alguma coisa, né? Nem você tomar um Guaraná depois de uma partida de futebol, por exemplo. Isso é o efeito do baseado, né? O efeito do baseado é a primeira mordida do hambúrguer, nesse momento triste que estamos vivendo nesse contexto. O Celtics pode ganhar, os Rangers podem ganhar também, mas a Escócia sempre vai ganhar. Perdemos porque nem todos vão ganhar sem esforço e força de pudor, porque o homem não pode abandonar o mundo. Outro parecer que eu ia dar na situação, né, disso tudo, a questão de Judas, né? Judas ele não aceitava Deus ser ridicularizado e tal. Ele estava muito bravo por causa do baseado na época. E dessa ridicularização de Deus, por exemplo. Ele não traz Judas, ele traz Dimas. E contanto, se você ver na Bíblia, depois do versículo da traição de Judas, ele dá um novo mandamento: amai o próximo como a si mesmo. Quando ele dá esse mandamento, é um mandamento que ele dá por voz de Dimas, né? Os judeus não aceitavam fumar o baseado. O império vai cair. Dimas era usuário do baseado. E por um momento ele deixava alguns pagãos usar o baseado e tal. Aí no meio da confusão... todo mundo tava lá. Tinha os árabes, os hindumeus, os protestantes, todo mundo tava lá na questão. Esse choque por causa da crucificação de Jesus. De bilhões de galáxias, Jesus é crucificado na mão de 12 homens. Jesus, ele decide crucificar o baseado, mano. É uma situação assim. Ele podia ter a vida eterna aqui, o cálice ele também se abstém, né? São dois cultos que são subsequentes, né? Tipo assim, primeiro vem um, depois vem outro. Primeiro você pensa, depois você sente. Pensei... Tem até uma piada sobre o meu livreto que eu não vou contar agora, porque eu já tô falando muito sobre ele. São 119 páginas e eu acabei ele ontem. Porque foi um livro muito difícil de eu escrever, né? Meu Instagram é minha herança pro mundo, mano. Naquela época da Covid foi muito foda. Eu ficava com a letargia no cérebro, mano. Eu ficava com a saliva estranha. Meu pulmão doía. Isso 6 horas depois, mano. Eu comi 6 mangas, foi a melhor coisa que eu fiz, né, mano? Mas o baseado ajudava bastante. Tipo, 0,2 gramas de baseado seria o suficiente pra salvar a vida de Paulo Gustavo. Depois comento mais sobre isso aí. Que ele teria uma defesa, uma autodefesa. Tipo, eu como 6 mangas por causa disso. E são 6 anos aí e complicado isso, entendeu? De R$1 milhão, 100 mil.
E no meio dessa confusão aí escatológica, né, vamos dizer, o Líbano entra num atrito, né, por causa da confusão o Hezbollah, por exemplo, né, e a polícia de Israel entram em dissensão por causa da planta. O que inicia a guerra do Líbano, a guerra em Israel. É um dos estopim, um dos motivos, Você tocava em alguns lugares, você sentia um mal-estar. Teve um dia que eu fumei 9 baseados na minha casa. A gente é acostumado aí para acabar o livro aí para vocês aí a ideia, né? Porque agora chegou gente na minha casa. Confio muito aí nos evangélicos. E sabe, num dia que eu tava muito ruim, que eu fiquei com falta de ar, fui parar no hospital, pô, por causa que eu tinha deficiência de vitamina B12, porque eu era vegetariano fazia 2 anos. O médico, eu comi carne antes de ir e tal, e o médico fez um exame pra mim e me deu um antialérgico, né? E eu fiz um exame no pulmão, não tinha nada no pulmão e tal. Ele deve ter visto uma bronquite e tal. Eu cheguei em casa, eu tinha comido carne antes porque me deu esse instinto, né? E depois voltei a comer carne e eu coloquei aquela música do Thales Roberto, mano. E é muito marcante pra mim, né? Aquela arde outra vez em meu coração. Essa não pode ser. Dan, 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 dan. Sem a tua presença, meu Senhor, hoje eu quero te abraçar e voltar ao início de tudo. Do tempo que eu era feliz, feliz, caminhava aqui só. A Alemanha ganhou a Primeira Guerra Mundial, ganhou a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, ela que ganha também. Tipo assim, a pessoa que mais matou na guerra não foi o que mais morreu também. E no meio da confusão de 30 soldados russos que tinham sido atirados pelos Estados Unidos, eles aproveitam Alan Turing ser homoafetivo e eles causam a bomba atômica no Japão, que não tinha ajudado eles. E quando não tinha ajudado eles, mano, eles não são os alemães, são os bandidos. Hoje eles não estão na Alemanha. Gol do Alckmin contra a Inglaterra, você vai descobrir quem é. Porque também trabalhando, não estamos nem à toa, tô aí beijando. E hoje a guerra da Rússia, mano, tinha alguns nazistas na Ucrânia que estavam traficando heroína. Por acaso eu sabia disso. E no meio da confusão eles montaram uma milícia, mano, e eles tiveram que partir para um suicídio mútuo, né? Tem uma bomba atômica embaixo da igreja em Kiev, atestada por Sansão, que é meu correspondente no local, que falou que os russos são assassinos e que Kursk é da Ucrânia, mas Kiev é da Rússia, que foi a primeira capital da Rússia. Donbass eu não sei, mas Crimeia é da Rússia, que é o Rio de Janeiro. A Rússia, metade da Rússia está congelada por causa das mudanças climáticas do Ocidente, uma cultura destrutiva e corrupta. Os nazistas estavam na Ucrânia, querendo invadir o nosso país pela terceira vez. Nós sim temos um país fechado, entendeu? Cujo qual pregamos por uma coisa chamada ética. E no meio dessa confusão, os europeus dominaram a África, fizeram guerras na África, fizeram guerras no Brasil. A Inglaterra dominou os Estados Unidos, dominou a Índia. O Japão queria um pequeno pedaço para ter matéria-prima para explorar a terra. Voltando ao contexto atual, né? E, tipo assim, como eles queriam explorar a terra, eles precisavam de uma ilha do lado do país deles e uma disputa de território com os Estados Unidos. Né? Um preconceito que tinha no Oriente e não tinha no país de Hiroshima. E a Kamoto fala que não é para Toji ir pra guerra, porque senão ele vai perdê-la. Mas Toji decide ir. E ele perde uma longa civilização, não só de guerreiros, assim como pessoas comuns, né, no ataque à bomba atômica por causa de um preconceito religioso, em que todos os Estados Unidos pede para atacar a bomba atômica no campo aberto, e Tyson Gay vê uma plantação de cânhamo e decide atacar no meio de todo mundo, né. Você vê esse preconceito em alguns filmes dos Estados Unidos, como Bird Box, A Luz do Demônio, com preconceitos sexuais. São filmes bons que eu até gosto de assistir.
Ele alega que mas, tipo assim, os japoneses, eles tinham a cultura do shintoísmo, né? Que a base era o cânhamo. Mas tinha alguns defeitos, por exemplo, de alimentação errada que constituía como magia negra. Por exemplo, a pessoa comer o macaco, né? E você comer o macaco causa a AIDS. O orangotango também é AIDS. Mas, por que eu falo sobre isso, mano? Quando os Estados Unidos está com a bomba no Japão, no Japão não, no mar, no oceano, essa é a terceira bomba atômica. Quando eles tacam no oceano, eles atingem um navio japonês. Aí um soldado americano, ele sai falando bem assim, ó. Vamos ter que legalizar a maconha nos Estados Unidos, não sei o que. Vamos ter que legalizar a maconha porque tacamos essa bomba. Aí quando eu vi aquilo, eu resolvi fazer esse vídeo, apesar de ser um vídeo evasivo de se fazer e tal. No meio dessa confusão, uma pessoa com esclerose múltipla ou tendo 10 convulsões por minuto, filho, precisa comprar maconha dos Estados Unidos, porra. E o Pacheco, mano, a polícia, mano, tudo é os Estados Unidos. Tinha um casal que tinha uma plantação com 2 toneladas de maconha, 200 mil gramas, eu acho. 250 mil, não sei o que. O cara reagiu, eles atiraram, e a polícia era os Estados Unidos. Assim como o Pacheco também é os Estados Unidos. Então, tipo assim, os Estados Unidos, ele nas Filipinas, que é um território que eles guerreavam, Japão e Estados Unidos, se você for pego com porte de drogas, não aceito esse cara, o Senhor nos proteja. Não é Sinfoniano tem que dar uma resposta aqui sobre a questão, que você é um bando de idiota, não quero saber de você não, Morgado. Você fala pra mim hoje, eu quero que você fique sozinho e cantando aquela música. Temos todo, nós todos temos nosso próprio veneno e tempo. Você vai voltar pra ela e eu pra você. Antes do amanhecer eu morrerei de saudade. O tempo é novo, eu vejo Saturno, mas não nos vemos mais. Um dia profundo, um dia sem fundo entre eu e você. São só pontos que temos que construir, masmorras pra se divertir como lobo sem luar. If you wanna say goodbye, it is I die 100 times. You go back to her, and I go back. I got no. Gente, que eu não tô numa boa fase, não tô. Entendeu? Chama o Peter Tosh, porque é nós amanhã e depois de amanhã o futuro é próspero. É uma questão assim que eu falo assim, ontem eu falei com Jesus e tudo foi muito tenso pra mim, entendeu? Porque ter a presença dele de uma forma tão real, ainda como ser tipo meio inocente. Jesus por um momento queria chegar até o conflito, ele perdeu a força. A Rússia, mano, ela tem um aparato assim, vamos dizer, funcional para a sociedade, mano. Você vê até a conquista dos direitos iguais de salário. Você vê também a questão das mulheres terem o mesmo direito. Tudo isso era pregado pelo comunismo, né, mano? Jesus é teocrático, né, mano? Ele aceita os proprietários da vinha, aceita Pôncio Pilatos o poder do Estado, mais fadas, representando os porcos, mano, porque, tipo assim, cada um tinha o seu produto, o seu trabalho, a sua classe social e tal. E nisso, mano, existiam pessoas. Existe uma coisa que cura 10 mil doenças, por exemplo, que era muito valioso na época: ouro, outras coisas. Salomão trocava a moeda de Israel, cânhamo por ouro, né? É tipo assim: se você, ele comprava ouro, bois e carros. Tudo isso com baseado e tal. Porque era moeda de Israel, né? Era um denário, era moeda de Deus, um grão de mostarda e tal. Tudo isso também é falar do meu trabalho. Meu trabalho é falar de um pecado imortal que fala assim: todo mundo vai ser preso aqui nesse local e tal. Acabando a situação aí da história Mameluco, do Gustavo Luthor. Conto pra vocês, hein, mano.
Ele também ajudava os pobres, mano. Ele também falava que você podia entrar no local e comer na casa. Ele falava também que você tinha que dividir a igreja primitiva, né, por exemplo, né? Mas é só uma ferramenta política da sociedade que é extremamente útil, né, mano? Eu tenho um livreto chamado Inside of Economy que eu falo das três moedas, mano. Eu junto os três sistemas e eu constituo um novo. Tem uns 30 páginas ali. Eu tô lendo um livro muito foda agora, que eu vou escrevê-lo no final, que é o meu maior projeto. Né? Tipo assim, R$100 vai ser o livro sobre o método, né? Como eu descobri. Eu servirei de holocausto ao Deus vivo de Nazaré. Lula foi preso porque roubou um prédio. Hoje Lula tá nos BRICS fortalecendo o país certo, mano. Um país que foi roubado. Assim como muitos foram roubados por causa de uma cultura corrupta e destrutiva, em qual não há diálogo, e sim uma imposição de valores, mano. De preconceitos, mano. Entende? Eu queria ter um argumento maior sobre a guerra, mano. Hoje ela é um absinto pra mim. Não tem como você discutir o que é ela, mano. Mas eu vi o Espírito Santo na Rússia. A partir daquele momento eu achei alguns filmes russos e tal. Tem alguns documentários para assistir sobre a União Soviética, mas cheguei a conversar com algumas pessoas importantes. E no meio dessa questão, acho interessante esse contrato de paz por Kursk para a Ucrânia. E eles fecharam com um acordo com a Inglaterra, com o Reino Unido, que é um país que tem relações pacíficas com as Rússias, burocráticas, com um sistema parecido. E bem visto seja o reinado da Romênia, né, a monarquia constitucional lá, que tem lá, que é bem vista por todos. E também algo que seja progressista, né, mano, como você vê também no meu livreto, né. Eu tenho uma mulher islamista, mano, hoje, entendeu, que Judas cuida dela, cuide de minha mulher, e a gente tá disputando nossos filhos lá na Romênia, mano, porque tem vários Gustavo Henrique lá, Corrente de Souza, que são meus filhos. Não gostei do jeito que a gente jogou contra a Holanda, mas eu acho que a gente pode melhorar e tal. A Suécia, ela é um país socialista que não cresce mais economicamente, mas a partir desse momento ele consegue viver o que foi chamado cultura. A abundância de produtos que eles continuam usando, esses produtos que são produzidos por eles mesmos. E quando eles não cometem esse avanço de, pô, vamos ter que comprar mais coisas lá em Brasília, entendeu? Aí eu falo assim pra tu, ele por um momento deixa de destruir o planeta, entendeu? É uma coisa sustentável, assim como a gente tem a Suíça, que é um grande país, e a Austrália que manda ver, e o Brasil também tá aqui, parceiro, entendeu? Para ótimo lugar.